O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Câmara, trazendo as principais notícias do Legislativo Municipal. A assistência espiritual em hospitais foi debatida em audiência pública na Câmara, promovida pelo vereador Paulo Campos. Lideranças católicas, evangélicas, espíritas e pai de santo estiveram na Câmara na última quarta-feira para cobrar dos hospitais e unidades de saúde do município o fim das restrições durante as visitas religiosas. O vereador Paulo Campos cobrou uma resposta dos representantes da Santa Casa, Hospital dos Fornecedores e Cana e da própria Prefeitura. Existe uma lei de cunho federal que disciplina essa matéria, que dá a efetiva condição do líder religioso visitar um enfermo, e temos uma lei de cunho municipal, que foi aprovada por nós aqui nessa Casa de Leis em 2014. Foi proposto por mim e pelo ex-vereador Luiz Arruda, uma lei importante que dá realmente o livre acesso do pastor poder efetivamente visitar e orar pelo enfermo. O diretor das UPAs, Unidades de Pronto Atendimento do município, Carlos Eduardo Tavares, disse que na prefeitura a situação é tranquila. Já a enfermeira da Santa Casa apontou que a instituição também conta com as capelanias, que prestam assistência religiosa a seus pacientes. Existe dentro da Santa Casa as capelanias. Temos a capelania espírita, evangélica e a pastoral da saúde. A pastoral da saúde, atuante há mais de 30 anos, a evangélica há mais de 20 anos na Santa Casa, e agora a espírita com o doutor Alexandre, acredito que desde 2016. Márcia relatou aos participantes que o horário das visitas esporádicas compreende das 20h30 às 21h30. Os horários, então, de visita esporádica, colocamos a princípio a partir das 20h30 até as 21h30, sendo 1 hora. Esse horário da visita religiosa esporádica, para que não se chocasse várias visitas ao mesmo tempo com o serviço das capelanias que hoje existe lá dentro da Santa Casa. E para que o paciente ele não fosse visitado por vários no mesmo dia, que isso chega a ser um relato do próprio paciente. O Hospital dos Fornecedores e Cana também se pronunciou com a enfermeira Natália Justolin. Ela disse que em Piracicaba existem mais de 1.000 líderes religiosos e que a entidade tem uma preocupação quanto à segurança de seus pacientes. O hospital também visa o bem do paciente, porém a gente também tem que ter um resguardo com a segurança do paciente e da instituição como um todo. Então, para vocês terem noção, eu até peguei alguns dados. O hospital ele recebe aproximadamente 1.000 visitantes por dia. Por dia, fora 1.300 colaboradores, fora todas as outras consultas de pronto atendimento, de serviço ambulatorial, exame de imagem, enfim. É um fluxo muito intenso. E o nosso acesso aos visitantes tem que ter algumas regras e algumas condições. A plateia opinou na audiência pública e muitos questionaram sobre possíveis restrições que ocorrem no acesso a essas unidades de saúde. Ficou decidido que será criado um grupo de trabalho para equacionar o impasse. Entendemos por bem convocar essa audiência pública para discutirmos e, sobretudo, chegarmos numa conclusão, num bom senso, no sentido do pastor, do padre, ter o efetivo acesso às entidades, as entidades da Santa Casa, o Hospital da Cana, o Hospital Regional, que também está acolhendo muitos pacientes, o Hospital Unimed também, nós convidamos o presidente. Então, nós estamos aqui hoje realmente para discutirmos e chegarmos num consenso com relação a isso. O vereador Pedro Kawai homenageou a cultura piracicabana em solenidade que abrangeu 4 segmentos.
música, artes plásticas, dança e a Semana Musical Vitório Ângelo Cobra. Estes foram os segmentos artísticos homenageados pelo vereador Pedro Kawai em solenidade na Câmara realizada na semana passada. Kawai e a secretária municipal da Ação Cultural e Turismo, Rosângela Camolese, destacaram o papel da cultura piracicabana no cenário nacional. A Câmara de Vereadores tem um momento mágico hoje, importantíssimo para a nossa cidade, que é o reconhecimento das pessoas que destacaram no setor cultural da nossa cidade. Artes plásticas, dança, música, seja na questão folclórica, seja nas tradições populares, enfim. Piracicaba é muito rica na cultura. Eles levam e elevam o nome da nossa cidade por onde passa. Quantos artistas plásticos já pintaram o Rio Piracicaba, as nossas paisagens, os nossos recantos aqui, as músicas também, que nos encantam. Quantos autores de música, quantas melodias se fizeram aqui em Piracicaba e também elevam o nome da nossa cidade por onde passam, por onde cantam. Na literatura, no teatro, na dança, enfim, nós temos esse privilégio. Representando os profissionais da música, Jaqueline Cristina Lopes de Oliveira e Tereza Alves foram as homenageadas. Já pela dança, foram Alain Marques, Ana Cláudia Maganin, Thaís e Daniele Lopes Siqueira de Andrade e o grupo folclórico Quadripira. É um grande incentivo para a nossa profissão, porque é bom ver que Piracicaba apoia a cultura, incentiva, porque a gente sabe que o acesso à cultura aumenta a qualidade de vida dos piracicabanos. Então, fazer parte de tudo isso é muito especial. Eu estou muito feliz. Estou muito feliz de estar aqui, de ser homenageada. É muito difícil o governo apoiar a cultura e que, graças a Deus, Piracicaba tem uma movimentação cultural muito bacana, é uma das melhores aqui na região. E estou feliz de estar de volta. Logo em seguida, foram homenageados os artistas plásticos Carlos Alberto Valério, João Benatti e Maria Aparecida Gobet Delfine, e também os participantes da Semana Musical Vitório Ângelo Cobra, Fábio Cardoso Monteiro e Roberto Mann. Hoje nós estamos aqui, os artistas, para receber esse reconhecimento. E realmente é importante isso para o artista. É um fôlego para ele, né? E principalmente nesses dias de hoje que os valores estão um pouco trocados, nós temos que manter a arte e a cultura acesa, que isso valoriza muito a pessoa como ser humano, né? É uma alegria muito grande ter esse reconhecimento, porque a gente acredita que as coisas são continuidade. O Vitório Ângelo Cobra foi um grande seresteiro de Piracicaba, um ilustre seresteiro, e que plantou uma semente aí na música piracicabana, e nós temos aí a missão de continuar cultivando. A solenidade contou também com apresentações. Eu quero estar junto a ti. Volta, meu amor, fica comigo. Por iniciativa do vereador Laí Braga, palestras de prevenção ao suicídio foram ministradas na Câmara. O tema suicídio, para muitos, é considerado tabu e não deve ser discutido na mídia. Só que no mês de setembro, o panorama é diferente. Com a campanha Setembro Amarelo, vários profissionais se reúnem para tratar o assunto de forma ampla e com prioridade. Para compor as atividades do mês, definidas em conjunto com o Centro de Apoio ao HIV e Hepatites Virais, o vereador Laí Braga promoveu palestra na tarde da última quinta-feira, ministradas por especialistas no assunto. Ainda existe muita a ideia de que depressão é uma frescura, né? Então, a ideia das palestras, de todos esses eventos que ocorrem durante todo o mês do Setembro Amarelo, Prefeitura, Câmara, né? No caso nossa Capif, mas aí existem outras entidades atuando, né? A ideia é levar a informação, desmistificar, tentar superar preconceitos. É muito interessante você discutir as causas do suicídio e formas de se prever o suicídio. Eu milito na imprensa há cerca de 40 anos e a gente sempre tinha uma instrução para que não divulgasse o suicídio, para que eles entendiam que era uma forma de incentivar quem estava pensando em fazer. Hoje não, hoje essa preocupação chegou a um ponto de nós concluirmos que é necessário
dizer que o suicídio é uma das doenças que mais mata. Porque o suicídio é doença que começa com a depressão, começa com o bullying, começa com a falta de autoestima e acaba levando a pessoa a dar cabo à sua própria vida. As psicólogas Cristiane Florentino e Isolina Vieira atuam no Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil de Piracicaba e abordaram o tema suicídio na infância e na adolescência. Essas questões do suporte emocional e afetivo, seja de um familiar, de um responsável, até nosso enquanto sociedade, são preponderantes para a qualidade de vida e o desenvolvimento psíquico saudável de qualquer ser humano. Então a gente tem percebido que muitas das situações que chegam para a gente como demandas de saúde mental têm na base uma necessidade maior de atenção, né? Todos nós, enquanto seres em desenvolvimento, precisamos de atenção, e criança e adolescente mais ainda. A neuropsicóloga Gislaine Freitas, ao falar sobre comportamentos suicidas na terceira idade, explicou que 2/3 dos suicidas dão sinais antes de cometer o ato. Por isso é preciso ter olhos e ouvidos bem atentos e evitar a comunicação violenta especificamente com este público. Eles se sentem inúteis, eles acham que a vida deles não serve mais para nada, né? Eles não percebem a alegria em viver em outras situações e eles têm algumas falas com relação a isso. E o idoso especificamente, que é isso que a gente está falando, ele sofre uma violência invisível. A sociedade não olha com bons olhos aquele que está precisando de ajuda, que não tem mais uma capacidade funcional, que não traz dinheiro em casa ou que não está podendo fazer alguma coisa socialmente por conta da condição dele. Então a gente precisa melhorar as violências de uma forma em geral, né, e conseguir pensar em ações, seja no serviço de saúde, seja nas relações sociais, para que a gente possa acolher essas pessoas. Já a advogada Eliana Grigolato encerrou a palestra com o tema Assédio no ambiente de trabalho ocasionando a depressão. Ela explicou que este tipo de abuso não tem distinção de sexo e que todos possuem os mesmos direitos perante a justiça. A pessoa tem direito a pleitear, no caso, uma estabilidade, né, no emprego. Ela também tem o dano moral, que é uma somatória em valor, em espécie, em dinheiro, né, que ela recebe como indenizatória por todo o mal feito a ela. É muito importante que as pessoas procurem seus direitos, não permitam que isso aconteça no ambiente de trabalho e procure a Justiça do Trabalho, procure um advogado que seja especializado, de confiança, e procure a Justiça do Trabalho, que hoje ela é aparelhada para poder desmotivar as empresas a cometer esse tipo de abuso. O vereador Laércio Trevisan Júnior entregou moção de aplausos a professores da Exalc que lançaram livros sobre o setor sucroalcooleiro. A moção de aplausos foi entregue para os professores Afrânio Antônio Delgado, Marco Antônio Azeredo César e Fábio César da Silva, pelo lançamento do livro Elementos de Tecnologia e Engenharia da Produção do Açúcar, Etanol e Energia, que ocorreu no dia 10 de junho. Também foi entregue à FEALC, Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz, pela edição do livro. A publicação é voltada a profissionais que atuam no setor, incluindo técnicos, tecnólogos e engenheiros. O vereador Laércio Trevisan Júnior comentou sobre a importância do livro, que servirá como referência para muitos profissionais. Importante reconhecer os professores Afrânio, professor Marcos, professor Fábio, por esse lançamento desse livro, Elementos em Tecnologia. Piracicaba foi inovadora na questão do açúcar e álcool nos anos 80 e eles foram os responsáveis por essa inovação, nessa metodologia e o crescimento do álcool no Brasil. Então hoje a Câmara reconhece esse trabalho deles, como também a publicação pela FEALC, Fundações de Estudos Agrários, esse livro que contém 978 páginas. Isso é muito bom e fica a propagação dos dados científicos de todo esse trabalho do pró-álcool no Brasil. O professor Afrânio Antônio Delgado comentou sobre a homenagem. Isso para nós foi até uma surpresa, mas é uma surpresa agradável, né? Porque é um reconhecimento de um trabalho feito, iniciado há muitos anos, são 30 anos de escola, e a gente construiu esse livro agora, que
servirá, assim, de guia para os engenheiros e estudantes do Brasil todo, consultando e se adquirindo, né? Então, nós ficamos muito contentes dessa homenagem e só tenho a agradecer, né, à Câmara, ao Laércio Trevisan Júnior, por essa homenagem. O Dia Municipal do Luthier foi comemorado na Câmara em solenidade promovida pelo vereador Paraná. 6 profissionais luthiers de Piracicaba foram homenageados pelo vereador Aldisa Vieira Marques do Paraná, pelo Dia do Luthier, na noite da última sexta-feira. A profissão é uma das mais antigas do mundo. Você pode estar se perguntando o que significa a solenidade do Dia do Luthier, justamente para homenagear os profissionais responsáveis por criar e consertar os instrumentos musicais. E nesta noite, o vereador Paraná homenageia em Piracicaba 6 desses profissionais. Receberam o diploma de honra ao mérito Antônio Augusto Vecchini, Beto Nalim, Daniel Dobre, Jonas Delamuta, Marcelo Correia Leite e Valdir Beluco, que é luthier há mais de 60 anos. Ele começou a estudar violão com apenas 10 anos de idade e compartilhou sua experiência para as câmeras da TV Câmara. Eu comecei a fazer um instrumento, consertar os instrumentos através do meu, né? Quando eu aprendi a tocar violino com 10 anos, depois eu, mais para frente, precisava de alguns acertos no violino. Então, aqui em Piracicaba não tinha ninguém, nem aqui por cidades vizinhas, só em São Paulo. Como era muito difícil na época que eu estava estudando, então comecei a estudar o violino, olhar para ele para todo lado e prestando muita atenção de como foi feito, os acertos dele, e assim vai indo, e eu precisei trocar o cavalete. É aquele que passa as cordas por cima do cavalete, tem que acertar o pé dele, a altura correspondente ao que a gente acostuma a tocar. Então, eu olhei muito bem os instrumentos dos outros que tinham, e eu fui, no olhar, já aprendi mais ou menos como que podia ser feito. Comecei a fazer. O vereador Paraná, em entrevista à nossa reportagem, disse que os luthiers passam despercebidos pela população. Uma profissão que ninguém se aparece bem num palco se não tiver um instrumento bom. E ele estava meio esquecido, né? Então, estamos aí junto com a Câmara, que aprovou todos eles. Então, vamos fazer aqui essa homenagem ao Dia do Luthier. As apresentações musicais ficaram por conta de Franciane Vieira na flauta, Luciano Vieira no violão e Feu Matos no vocal e violão. Eles integram a School of Rock, que é a escola do rock. Confira as vagas de emprego disponíveis no CAT, Centro de Atendimento ao Trabalhador. Há vagas disponíveis para ajudante de cartonageiro, auxiliar de enfermagem, enfermeiro, enrolador de bobina, entregador de encomendas, instalador de cortinas, mecânico automotivo, oficial de manutenção 1, padeiro, técnico de manutenção, técnico de enfermagem, técnico eletromecânico, técnico em informática e torneiro mecânico. Os interessados podem procurar a Secretaria Municipal do Trabalho e Renda de segunda a quinta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde e às sextas-feiras, das 8 da manhã às 4 da tarde, no endereço que aparece na tela. Para mais informações, acesse centre.piracicaba.sp.gov.br. Veja os eventos programados para esta semana na Câmara de Vereadores de Piracicaba. Olá, confira a agenda dos próximos eventos que serão abertos ao público na Câmara de Vereadores de Piracicaba.
Na terça-feira, às 14h, será realizado na Escola do Legislativo o último encontro do curso Como Empreender no Mercado de Alimentos, voltado aos empreendedores e ambulantes que atuam na área da alimentação. As inscrições para esta atividade podem ser feitas na hora. Também na terça-feira será promovida, por autoria do vereador Johnson Oliveira, uma reunião solene em homenagem ao Dia Municipal da Escola Bíblica Dominical, com início às 19h30 no Salão Nobre. Na quarta-feira, haverá um seminário municipal sobre inclusão de pessoas com deficiência. A iniciativa é do vereador André Bandeira e tem início às 8h no Salão Nobre. Também na noite de quarta, haverá uma reunião solene por autoria do vereador Gilmar Rota em comemoração ao Dia do Farmacêutico, com concessão de título de farmacêutico do ano. O início é às 19h30 no Salão Nobre. Já na sexta-feira, haverá reunião solene em comemoração aos 60 anos de atividade da Escola Municipal Joaninha Morgante, por autoria do presidente da casa, vereador Gilmar Rota. O início é às 19h30 no Salão Nobre. Acompanhe os eventos ao vivo pelos canais 8 da NET, 9 da Vivo, 60.4 da TV Digital, pelo canal do YouTube TV Câmara Piracicaba ou presencialmente na Rua Alferes José Caetano, número 834, no centro. Na próxima edição do Jornal da Câmara, eu estou de volta com mais eventos. Até lá! E agora, o presidente da Câmara, Gilmar Rota, comenta sobre a transparência do Legislativo Municipal. Olá, tudo bem? Eu gostaria de falar para vocês que a Câmara conseguiu 92% de transparência pública. Isso dados levantados pelo Observatório Cidadão de nossa cidade. Essas ações é resultado de um trabalho forte, de um trabalho que vem sendo construído há vários anos. E a nossa meta agora, até o ano de 2020, é chegar a 100%. Mostrando que a Câmara de Vereadores de Piracicaba, mostrando que todos aqui trabalham, vereadores, funcionários, têm uma responsabilidade civil com a população de Piracicaba, têm uma responsabilidade de gestão com a população de Piracicaba. E mostrando que aqui a Câmara de Vereadores de Piracicaba, ela é séria, ela é honesta, ela trabalha para a população. Por isso que nós estamos sendo muito bem avaliados pelo Observatório Cidadão, mostrando que a transparência é a meta a ser atingida. E nós vamos atingir até 2020 100% de transparência. O que significa isso? Significa que todas as ações que a Câmara de Vereadores faz, ela é divulgada, ela é mostrada para a população, ela coloca para que a população possa fiscalizar o trabalho de nossa casa. Fique agora com a nossa programação ao vivo, com a reunião ordinária desta segunda-feira, que tem em sua pauta 3 projetos de decreto legislativo em redação final, 9 moções, 1 requerimento e 6 projetos de lei, sendo 4 em segunda discussão e 2 em primeira. 2 pessoas estão inscritas para ocupar a tribuna popular, Walter José Giraldi, com o tema Pátria à Luz do Direito, e Júlia Maria Argondizio, que abordará a caminhada pela paz no trânsito. Durante a reunião, o vereador Laí Braga fará entrega de moção de aplausos para a paróquia São José de Tupi. Também haverá suspensão do expediente para o presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Ademir Barbosa, falar sobre a Semana Municipal da Luta da Pessoa com Deficiência. O início da reunião é logo mais às 19h30. Na próxima quinta, estou de volta com mais notícias do Legislativo Municipal. Até lá!